Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, como já é do conhecimento dos interessados nos estudos do Espiritismo. Hoje, dia 26 de março de 2021, gostaríamos de conversar inicialmente sobre a coronavírus, que está atualmente gerando a tragédia de âmbito mundial. E de maneiras que nós estamos aqui na Terra passando por uma provação coletiva, porque o planeta está saindo na visão espírita, o planeta está saindo para uma promoção, saindo da classificação de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração, em que a humanidade está se regenerando. Estamos no início, com o pé. E então, quando ocorre isso, essa transformação, e sempre ocorreram fenômenos, tragédias semelhantes em todas as épocas do passado. Basta consultar a história. E nós estamos então passando por uma aprovação coletiva, mas tudo isto vai passar. Não significa que nós estamos com o pé na destruição da humanidade e nem na destruição do planeta, porque Deus não nos fez para a destruição e nem criou o planeta Terra, que é a nossa moradia, por enquanto, para a destruição. Nós estamos passando por uma provação coletiva, transformação coletiva, porque o planeta está entrando na fase de promoção espiritual e mudando o aspecto biológico das criaturas, aspecto geológico também do planeta, para melhorar a nossa moradia, a nossa residência, que por enquanto é o planeta Terra. Depois daqui, retornaremos para a nossa pátria de origem, que é o mundo dos espíritos. Lá, que antes de a Terra e os mundos materiais existirem, já existia o mundo da eternidade, o infinito. Nós somos de lá. Retornaremos para lá pela coronavírus atual ou por qualquer outro motivo, porque nós não somos daqui da Terra. Nós somos passageiros dessa grande nave que chamam planeta Terra, que ele desliza no espaço, na companhia de outros mundos e arrastado sempre pelo seu pai, que é o Sol. O Sol viaja e carrega sua família. Entre os familiares está o planeta Terra e nós habitamos, somos os terrestres, espíritos reencarnados em processo de evolução. Logo, tudo que é de matéria é passageiro, mas o que é do espírito é infinito, é imortal. De maneira que Deus não tem o interesse de destruir o planeta Terra e nem destruir os seus filhos, que somos nós. Estamos passando por uma fase como as demais que passaram no passado. Mas estamos viajando no planeta, não é? Isso é que é bom, estamos de pé, porque segundo as informações que vêm do mundo espiritual, por médiuns muito competentes e preparados para receber espíritos elevados, como Bezerra de Menezes, Emmanuel e outros, não é? Eles sempre estão dizendo que ao invés de a Terra sofrer, passar por uma guerra, por uma outra guerra mundial, com bombas, com essa tecnologia, não é, nova que existe,
teríamos uma guerra nuclear que poderia até destruir toda a humanidade. Mas Deus, que está de olho em nós, a justiça divina, que nos ama e que está com olho em nós, que Deus é amor, não é destruição, Deus é vida, não é morte, não é? E então, ao invés dessa grande catástrofe mundial, nós estamos aqui só passando por uma provação suportável com esse vírus que é inimigo invisível, que ele é oculto, não é? E de maneira que tudo é passageiro. O mundo não vai se acabar e nem a humanidade vai se acabar. Estamos apenas passando por uma provação coletiva, um resgate coletivo, e os motivos são os que nós acabamos de dizer. Que a humanidade precisa fazer o aprendizado e as transformações necessárias, tanto no aspecto biológico, físico, abandonando o corpo, uma parte das criaturas, não é? E também no aspecto, como dissemos no começo, no aspecto de geológico do próprio planeta, que está mudando. Tudo está dentro das leis de Deus, tudo está no controle do Cristo, de Jesus de Nazaré, que ele é o governador do planeta e é o nosso irmão, um dos nossos irmãos mais velhos, filho de Deus, ele, mais experiente, mais evoluído, é um anjo, é um arcanjo, mas ele é o governador do planeta Terra. E de maneira que tudo está debaixo da proteção dele, do governo dele, e ele é que governa, dirige o leme da Terra. Não precisa ninguém cair em pânico, apenas se tem, respeita-se as indicações, não é? das autoridades médicas, não é? Para usarmos máscara e etc., um meio preventivo para nos preservarmos do corona e de outros problemas da vida. E devemos tocar o barco para frente, porque Deus está no leme através do seu Filho Jesus. E de maneira que, depois desse breve preâmbulo, nós localizamos aqui em um livro chamado, que tem o título de Fantasmas e Casos de Assombrações, publicado por uma editora de São Paulo, a editora M. E nós verificamos aqui o capítulo 4, que trata o título A Tragédia do A330, voo 447, que trata nesse breve artigo, nesse breve capítulo do livro, que trata de diversos desastres de aviação, isso lá pelos anos de 2009, e que foram previstos por médiuns clarividentes, que se tratavam de resgate coletivo, morte de avião, caída de avião, afundamento de Titanic, onde morrem muitas e muitas pessoas, chama-se na visão espírita os resgates coletivos, que Allan Kardec trata muito bem no livro A Gênese, Resgates Coletivos, para atender às leis do karma, as leis de causa e efeito, que chamam a lei do karma, é a exigência dela, para o resgate de espírito de uma forma coletiva. Mostrando que nas encarnações passadas, essas criaturas que hoje morrem coletivamente, não é? Nos aviões, nessas grandes tragédias, no passado das suas encarnações, na visão do Espiritismo, de suas encarnações, eles se agruparam para fazer mal, assassinar criaturas, fazerem mal à humanidade. E agora estão reencarnados e também se agrupam para resgatar as dívidas e atender à lei de causa e efeito, ou seja, a lei do karma, o processo kármico, para
fazer uma espécie de drenagem dos fluidos maus ligados ao problema, né, que criaram nas encarnações passadas e que enfeiaram esse problema, enfeiaram a alma dessas criaturas, não é? E então a lei do karma agora exige a cobrança através dos resgates coletivos e passam daqui para outra vida. 200 pessoas, 300, 100, 80, 40, não é? Quando se trata de resgate coletivo para resgatar os débitos. É a visão do Espiritismo. E como dissemos há pouco, para aqueles que têm interesse no estudo mais profundo, consultem a obra de Allan Kardec, A Gênese, em que ele vai falar dos resgates coletivos. Partida de espírito também daqui para o mundo espiritual e partida também daqui para outros planetas. Chama-se as emigrações e as imigrações coletivas, que Allan Kardec explica muito bem isso, colocando como explicação a lei do karma, a lei de causa e efeito e a lei do renascimento, das reencarnações. Porque sem a reencarnação nada se explica, nada, absolutamente nada. Só com a reencarnação é que se explicam as grandes tragédias da humanidade e o que nós estamos passando no momento. E de maneira que nesse breve capítulo do livro que nós acabamos, que trata da tragédia do A330, voo 447, como dissemos, e ele inicia aqui o autor, vamos ler, que é um pequeno capítulo, ele diz: a mídia de todo o planeta fez ampla publicação da queda da aeronave Airbus A330, voo 447, com 228 pessoas, que partiu do aeroporto Tom Jobim, do Rio de Janeiro, para Paris, às 19h30 do dia 31 de maio de 2009. Quem está aqui ainda no planeta Terra deve ter lembrado dessa tragédia que foi aqui em Pernambuco, aqui em Fernando de Noronha, e que foi previsto por um médium, não só essa como as demais, e ele continua aqui no seu capítulo. O avião caiu em pleno oceano a cerca de 1.200 quilômetros da ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Não se salvou ninguém. Foi uma tragédia muito forte. Interessante é que a tragédia foi prevista pelo médium clarividente brasileiro, o senhor Juscelino Nóbrega da Luz, da cidade de Águas de Lindóia, do estado de São Paulo. A previsão é objeto do texto da carta que o próprio médium remeteu à direção da firma Air France, datada a carta de 16 de outubro de 2006. 3 anos de antecipação da tragédia, ou seja, quase 3 anos antes da ocorrência trágica. E vejamos a pequena carta que o médium remeteu à França, a Paris, 3 meses, aliás, 3 anos antes da tragédia. E na carta ele diz: para Air France, em 16 de 10 de 2006, prezado senhor, a uma aeronave, era o que o médium clarividente, esse Juscelino, estava vendo na sua visão de profeta, de clarividente, que é uma faculdade mediúnica rara nas criaturas, e que tinha os profetas da antiguidade. Todos os profetas das escrituras eram médios clarividentes, tinha esse tipo de mediunidade, pela explicação do Espiritismo. Fechando o parênteses, há uma aeronave, na carta ele dizendo, A330, voo 447, com mais de 200 pessoas. Com mais de 200 pessoas, nós estamos localizando aqui, que sairá domingo às 19h30 do aeroporto Tom Jobim para Paris, na França.
esta aeronave poderá sofrer uma grande turbulência, pois há problemas climáticos na região muito intensos devido ao aquecimento global e poderá derrubar a aeronave, porque provocará problemas elétricos e poderá vitimar todos os passageiros. Isto é o que está na carta que o médio clarividente brasileiro remeteu à França para a direção, para a Companhia da Aviação. E esse problema começará próximo a Fernando de Noronha, em Pernambuco. E lá nas proximidades poderá vir a sofrer uma queda. E o problema do avião é que está faltando muita manutenção. É isso, e isso será, essa tragédia ocorrerá em 31 de maio de 2009. Ele estava mandando a carta em 2006, 3 anos antes. E haverá mais de 2 acidentes. Ele previu, pela sua clarividência mediúnica, não só essa tragédia, e mais 2 ou 3. E ele continuou. E haverá mais 2 acidentes. Um na Indonésia, avião militar que matará mais de 100 pessoas, ou mais de 200. E outra tragédia na África em dezembro de 2009. E ele encerrou a carta. Atenciosamente, professor Juscelino Nóbrega da Luz. Aí botou publicar a cópia da missiva, da carta. Ora, em 7 de novembro de 2007, cópias dessa carta foram enviadas à Embaixada da França no Brasil e à Agência Nacional de Aviação Civil, bem como ao Ministério da Defesa do Brasil. Todas as autoridades foram, naquela época, 2007, antes da tragédia, 2 anos, foram comunicadas através de carta, registrada no cartório de lá. Está lá para todo mundo tirar cópia, registrado no cartório. A tragédia ocorreu exatamente como foi prevista pelo médium clarividente. E para comprovar a sua sinistra profecia, o médium enviou carta à diretoria-geral da Air France, lá na França, e a carta foi datada de 4 de junho de 2009, ou seja, 4 dias após a queda da aeronave. 4 dias. Voo 447, sem sobreviventes. Incrível é que os jornais de 29 de junho de 2009, exatamente um mês depois da queda do avião, publicaram a queda de outro avião da mesma empresa francesa, também no continente africano, matando 153 pessoas. Houve apenas um sobrevivente, como conta o registro, uma garota de 14 anos de idade. E então, através de carta datada de outubro de 2005, remetida às autoridades competentes do Brasil, o mesmo clarividente que fez a profecia, o mesmo clarividente prestou as seguintes informações. Quando ele mandou a carta, ele disse: observei o Boeing 737. Era o que ele estava vendo na visão espiritual dele, que ele era médium. 800 da Gol, que irá fazer o voo 1907, irá se chocar com a Embraer Legacy em torno das 16h45 e será no dia 29 de setembro de 2006. Aconteceu. Vejam-se os jornais da época. Segundo na carta, é o médium falando, o clarividente, vi também o avião JJ 3054, que fará um pouso forçado e derrapará, matando mais de 100 pessoas. No dia 17 de julho de 2007. E esse sairá de Porto Alegre e sofrerá o acidente em Congonhas, São Paulo. Tudo que ele previu, ele lembrou da carta. Terceiro,
Item, vi o túnel Rebouças, que liga a zona sul à zona norte do Rio de Janeiro, sofrer deslizamento na segunda quinzena de outubro de 2007. Tudo isso aconteceu, diz aqui o autor do capítulo do livro, não é? Fantasmas e casos de assombrações e de mediunidade de uma forma geral. Então o autor aqui do capítulo do livro, ele diz: tudo isso aconteceu conforme as previsões do clarividente. E então, continuando o artigo dele, ele diz: curioso é que o médium, em todas as previsões, afirma: espero estar errado. Ele tem as visões, escreve para as autoridades competentes, registra as cartas em cartório, tira certidões e aguarda os acontecimentos. Ele confessa que algumas previsões falharam, mas a maioria tem ocorrido, inclusive todas as que acima foram descritas. Tudo bem, aqui, mas vamos então fazer o nosso comentário para o encerramento do nosso trabalho, do nosso programa. Pode uma pessoa fazer previsões tão nítidas e previsões tão precisas como esta que o médium clarividente fez? Pode sim. E esses espíritos que desencarnaram na visão espírita são espíritos que estão devendo a lei de causa e efeito, a lei do karma. E de maneira que os espíritos elevados, eles usam médios dessa natureza para fazerem previsões aqui na humanidade. São casos raros, mas que ocorrem com a permissão da justiça divina. Os profetas da antiguidade foram médiuns e fizeram as previsões. Aqui mesmo na Terra, sem recorrer à Bíblia, ao mesmo tempo recorrendo, nós vemos o profeta João, que recebeu o Apocalipse. Ele teve previsões, que ele também era um clarividente. São pessoas que têm uma mediunidade de clarividência, são pessoas que são fenômenos que são explicados pelo Espiritismo, não como sobrenaturais, nem como milagres, mas como fenômeno da própria natureza, que o Espiritismo explica. E vemos também, pela história da humanidade, que muitos médiuns americanos, Edgar Cayce, Jenny Dixon, fizeram previsões de mortes de grande acontecimento nos Estados Unidos. São esses médiuns. E de maneira que, recorrendo aqui ao Livro dos Espíritos, para as pessoas, apenas indicando, abrindo uma porta para aqueles que gostam de estudo de previsões, de profecias, e não sabe explicar, o Livro dos Espíritos explica, a partir da questão, vamos ver aqui, a partir da questão 447, da segunda parte do Livro dos Espíritos, 447, aqui do Livro dos Espíritos, que diz, vamos puxar um pouco aqui, estamos com ele aqui, que trata, não é, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, que é justamente a mediunidade das pessoas clarividentes. E de maneira que Allan Kardec aqui pergunta: pode esta faculdade de clarividência, em alguns casos, dar a presciência, quer dizer, o conhecimento prévio, não é, das coisas, esse tipo de mediunidade, a clarividência, essa faculdade? Aí os espíritos superiores respondem a Allan Kardec: pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que esta faculdade existe, sendo possível que no mesmo indivíduo, quer dizer, no mesmo clarividente, quer dizer, no mesmo médium vidente ou clarividente, exista essas faculdades em todos os graus, ou em alguns somente.
porque são mediunidades especiais. E a partir então desse número que nós citamos aqui, que é o 447, aí Allan Kardec faz as perguntas, várias perguntas e respostas dos espíritos superiores. Então, tudo tem uma explicação à luz do Espiritismo. E voltando para o encerramento do capítulo do livro que encerra, não é? Aqui, voltamos para o encerramento. Aí o autor diz: os casos de resgates coletivos são espíritos que, no passado de suas existências criminosas, se agruparam para fazer o mal, e no presente da encarnação também se agrupam e resgatam juntos. Que a lei de causa e efeito, através de um fenômeno que eu particularmente não sei explicar, não é? Mas junta todos os criminosos de outras encarnações para resgatarem coletivamente em tragédia de toda a natureza. Aí diz aqui Allan Kardec, é o cumprimento da lei de ação e reação, de causa e efeito, lei do karma, a qual todos os espíritos terão de prestar contas, inevitavelmente. E ele encerra, o autor do livro: as almas só crescem espiritualmente quando resgatam suas dívidas através da dor física e dos sofrimentos morais, simultaneamente ao bem que praticam. Isto nos faz recordar, encerrando, o sábio francês Léon Denis, o filósofo do Espiritismo, sucessor do Espiritismo e um dos apóstolos do Espiritismo. Ele diz: o universo é uma arena em que as almas lutam pelo seu próprio engrandecimento. E estes engrandecimentos só é obtido através de seus trabalhos, sacrifício e sofrimento. Esta frase de Léon Denis está no livro Depois da Morte, página 131, nona edição da Federação Espírita Brasileira. Então, para um conhecimento mais profundo do tema de hoje, voltamos a sugerir aos companheiros que estudam o Espiritismo: leiam o livro dos Espíritos a partir, não é, para o tema, voltamos, 447 é a pergunta. Depois consultemos este livro Depois da Morte, de Léon Denis, e também encerremos o assunto, o estudo, consultando o livro de Allan Kardec, que ele esclarece bem melhor a Gênese, também publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então hoje nós encerramos o assunto, o programa, que é com o tema As Tragédias, e que as tragédias que são previstas por médios clarividentes, que são raros, mas existem, e os profetas da antiguidade foram médiuns clarividentes também. Porque não é somente hoje que existe esse tipo de médium, sempre existiram na humanidade, e que a Bíblia não registra. A Bíblia registra apenas uma minoria, mas os fatos existem fora da Bíblia também, que ninguém sabe contar. Muita paz para todos, e retornaremos com o programa Encontro com o Espiritismo na próxima oportunidade. Muita paz para todos.